Galera, beleza? Vamos começar aqui então com o a aula 5 de Química 2. Ele vai falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Lembrando, galera, para a gente saber a nomenclatura de hidrocarboneto, a gente tem que voltar lá em Química 2, lá do primeiro livro, onde que a gente aprende a dar a nomenclatura de todos os compostos orgânicos, como eu já tinha passado para vocês lá no início do ano, tá bom? Então, nada vai fugir desse mesmo contexto, tá bom? Vamos lá. Temos aqui então, vou só recapitular então. A nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia normal, né, ou seja, que não tem ramificação, né, no geral os hidrocarbonetos eles têm essa nomenclatura, que eu utilizo o prefixo, o intermediário e o O, né? Todo hidrocarboneto, toda função hidrocarboneto só tem a presença de carbono e hidrogênio, tá? Com isso, dá-se o nome de hidrocarboneto, tá bom? E o sufixo dela sempre vai terminar com O, tá bom? Então, o prefixo é a quantidade de carbonos que está presente nessa cadeia, tá? Então, ela pode ser, se eu tenho um carbono, MET, 2, ET, 3, prop e assim por diante, beleza? O intermediário é a presença da ligação, tá? Se você vê ligação simples, né, que é aquele de um tracinho, tá? Então, ela vai ter AN. Se você vê dois tracinhos, ela vai ser EN, tá? A nomenclatura vai ser EN. Se você vê três tracinhos, vai ser IN. E se você vê duas duplas, tá? É chamado de dien. Vocês vão ver que no livro de vocês vão ter nomenclaturas como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalquenos, tá? Então todos esses se remetem a esse tipo de ligação, tá? Então olha só, alcano, olha só, porque só tem ligações simples. Então, os alcanos só têm ligações simples. Olha esse daqui, alcenos, porque tem ligação dupla, tá? Tem presença de uma ligação dupla, tá? Olha esse daqui, alcinos, tem ligação tripla. E, por último, alcadieno. Então, ou seja, tem duas ligações duplas, tá bom? Presente nessa cadeia de carbono, tá? E quando eu falei de ciclo, é porque é de cadeia fechada. Esses daqui se remete à cadeia aberta, beleza? A cadeia fechada, galera, é quando eu tenho ciclo, beleza? Um exemplo desse daqui, um exemplo esse. Cada quina, cada ponta é um carbono com hidrogênio, beleza? Então, nesse caso aqui, esse indivíduo aqui, ele tem 3 carbonos, então vai ficar ciclo, porque é cadeia fechada, tem 3, então vai ficar prop, entendeu? Prop, só tem ligações simples, AN, e é um hidrocarboneto. O nome desse composto aqui se chama ciclopropano. O desse daqui, olha só, ciclo, porque é de cadeia fechada, tá? Tem 4, então vai ser but. Só tem ligações simples, AN. Como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ciclobutano, que é o nome desse composto. Entenderam, galera? Vamos passar então. Deixa eu apagar isso daqui. Apagar, pronto. E a terminação O é para indicar que a função é um composto de hidrocarboneto, como eu já havia falado. Botei exemplos aqui, tá? Eu não vou me prender todo, que essa aula aqui eu dei para o segundo ano. Quem tiver curiosidade de rever as nomenclaturas, dá uma passadinha lá no material do segundo ano, que também postei essa mesma aula, mas só que lá eu coloquei todas as nomenclaturas, toda a nomenclatura de orgânica, tá bom? Então vamos lá. Botei esse exemplo.
tá? Qual o nome desse composto? Eu tenho 3 carbonos, então vai ser prop. Tenho ligação tripla, in. E no caso, só é carbono com hidrogênio, vai ser O, né? Então, a propino. A mesma coisa desse daqui, vai ser eteno, tá bom? E assim por diante, tá, galera? Dei uma avançada e eu tenho aqui os hidrocarbonetos alicíclicos, tá? Os hidrocarbonetos alicíclicos é quando eu tenho os hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá bom? Ou seja, cadeia fechada e ela é normal, olha só, eu tenho ligações simples ou posso ter presença de ligação dupla. Então tenho esse exemplo, eu tenho 3 carbonos de forma de cadeia fechada, tá? Então primeiro eu coloco o ciclo, segundo a quantidade de carbono, que é prop, tenho 3 carbonos, porque eu tenho só ligações simples, olha só, repara que eu só tenho ligações simples, beleza? E O, porque é hidrocarboneto. Como que eu sei que é hidrocarboneto, Pedro? Porque só tem ligações de carbono com hidrogênio, tá bom? Outro exemplo, eu tenho esse daqui. Novamente, olha só, agora eu tenho presença de ligação dupla. Então vai ser ciclo, but, porque são 4 carbonos, tá? Já não uso mais o an, agora tem que usar o en, tá? Porque é um cicloalceno, beleza? Então, en e O, porque é um hidrocarboneto. O nome do composto se chama ciclobuteno, tá? Outro exemplo aqui de nomenclatura dessa cadeia aqui é essa estrutura aqui, ela está condensada 4 vezes, então tem 4 vezes essa estrutura. Então a gente só expandiu esse composto, tá bom? A nomenclatura dele, como que eu faço? Oct, em, a contagem que segue uma regra, tá? Quem não se lembra da contagem e a regra da contagem, vai lá na aula do 2º ano e que lá mostra tudo bonitinho. Só que vocês já passaram por todo esse conteúdo e lá no livro de vocês, no livro 1 e até mesmo no caderno de vocês, tem ensinando como faz isso, tá bom? Então, vocês já passaram por esse conteúdo. E O, porque é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos aromáticos, galera, possuem nomenclaturas particulares, não seguindo nenhum tipo de regra, tá? Então, os aromáticos, por que eles recebem esse nome? Porque eles têm presença de anel aromático, essa bolinha aqui no meio, que é a mesma coisa que 3 ligações duplas alternadas, quer dizer que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Beleza? Vou chamar esse indivíduo também de benzeno, tá? Então, quando você vê uma só estrutura aromática, como essa daqui, o nome desse indivíduo, o nome desse composto é um benzeno, tá? Lembrando que na próxima aula eu vou mostrar para vocês a aplicação de hidrocarbonetos, onde que a gente encontra supostamente o benzeno, o octano, né, onde a gente encontra tais substâncias. Então eu tenho aqui outro exemplo, quando eu tenho dois hidrocarbonetos aromáticos unidos, né, condensado dessa forma, eu tenho o naftaleno, que a gente já conhece, que é a naftalina, que é o composto químico da naftalina, tá? O antraceno, a gente vai ver que vai ter presença aí no cigarro, tá? E temos aqui a presença do fenantreno, tá? Então, as cadeias ramificadas, a gente deve inicialmente conhecer o que vem a ser grupo substituinte, o radical. Lembrando que a gente já viu isso lá em nomenclatura de compostos orgânicos. Como que eu dou a nomenclatura de uma ramificação? A gente já viu isso, beleza? Então umas cadeias radicais importantes, né? Dos aromáticos, a gente tem aqui a presença do fenil, tá? Que é quando tem aquele benzeno lá no grupo dos radicais, né? No grupo dos substituintes. Eu tenho o benzil, eu tenho o toluil,
né? Eu tenho o M-toluil, o P-toluil, alfa-naftil e beta-naftil, tá? Todos eles aqui, tá vendo? Aqui vai entrar a cadeia, tá? Cadeia. Aqui entra cadeia, tá? Cadeia. Todos esses, ó, a cadeia tá aqui. Cadeia e cadeia. Aqui também, tá? Então aqui vai entrar a cadeia. Então aqui embaixo, na verdade, seria a ramificação. A ramificação de um aromático, no caso desse daqui, ficaria o nome de fenil, tá? Nesse caso aqui, tá vendo? Entre a cadeia e o aromático tem a presença de um carbono ainda. Então o nome dele se chama benzil, tá? Esse carinha aqui, O-toluil, M-toluil, P-toluil, são compostos completamente diferentes, tá? Entre eles, tá? A gente vai explicar aí um pouquinho mais. Então, tem aqui presença dos prefixos orto, meta e para. Lembra do O-toluil, M-toluil e P-toluil? Tem uma organização aí e esse composto acaba sendo diferenciado. Então são usados quando um anel benzênico possui dois substituintes. Orto indica a posição de 1 para 2, meta de 1 para 3, para de 1 para 4, tá? Botei aqui o exemplo, né, desse daqui. Eu tenho a cadeia fechada, que está aqui, aromática, porque tem presença de anel benzênico. Esse anel benzênico significa 3 duplas alternadas, beleza? Tá? Aqui eu tenho uma ramificação, beleza? Então a cadeia fechada aqui é a minha cadeia principal, tá? Aqui embaixo também tem uma ramificação. O nome desse composto ficaria para etilmetil benzeno. Por que para, Pedro? Para é a posição de 1 para 4. Então aqui eu tenho de 1, beleza? Opa. Eu tenho a posição de 1 para 4. Então essa posição é a posição para. Para, aí vem ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil ou metil? Etil. Então, para etil, metil, benzeno. Show? A segunda, eu tenho esse outro composto. Agora a posição está de 1 para 3. Então fica meta, ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil ou metil? Etil. Então, meta, etil, metil, benzeno. E o terceiro e último, eu tenho esse outro, tá? A posição é de 1 para 2. Orto, dimetil, benzeno. Dimetil porque di significa duas estruturas que se chama metil. Para eu não ficar falando ortometil, metil, benzeno, para eu não ficar repetindo, eu coloco a palavra di, beleza? Di, a palavra não, o prefixo di. Então fica dimetil, benzeno, beleza? Quem tiver dúvida, novamente, vai lá no livro do terceiro, vai lá no livro, no início do livro 1, que vai ter a regras de nomenclatura de orgânica. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem o vídeo do segundo ano, que eu postei na semana passada, se eu não me engano, falando sobre a nomenclatura de orgânica, tá? E é o mesmo slide que eu estou usando, mas só que eu preenchi um pouco mais, tá bom? Lembrando que o foco aqui do terceiro ano é revisional, tá? Temos o outro substituinte, que é o naftaleno, tá? Indica a posição dos substituintes pelas letras gregas alfa e beta, restrita à presença de um grupo apenas no naftaleno. Repara que os carbonos do norte e do sul são chamados de alfa, beleza? As ligações, então, são chamadas de alfa. E os carbonos que estão nas laterais são chamadas de beta, beleza? Então, quando o indivíduo quando o indivíduo está na parte de cima, na parte norte ou na parte sul, ele é chamado de alfa-metil,
dependendo do substituinte que tiver. Então, ele fica alfa-metil-naftaleno. Agora, se esse substituinte aqui tivesse aqui embaixo, tá? Se tivesse aqui embaixo, ele também seria alfa-metil-naftaleno, beleza? Agora, um exemplo do beta-metil. Eu tenho aqui, quando esse substituinte está na lateral, beleza? Quando ele está lá na lateral, é chamada de beta-metil-naftaleno, beleza? Difícil? Suave, né? Outro substituinte no naftaleno indica a posição dos substituintes por números fixos, qualquer número de grupos no naftaleno. Então, eu tenho aqui esse tipo de numeração. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, temos aqui 1-metil-naftaleno. Pode colocar alfa-metil-naftaleno? Pode, mas agora, de acordo com a UIPAC, eu tenho que colocar números, beleza? Se o composto só tiver o nome de alfa-metil-naftaleno, você já sabe que esse metil está na posição norte ou na posição sul. De boa, beleza? Agora, se o composto te dá o nome de 1-metil-naftaleno, você já sabe que ele também está no norte ou está no sul, tá? Provavelmente ele está no norte, tá bom? Outro exemplo, eu tenho esse daqui. Aqui nessa nomenclatura, ele ficaria, de fato, ele ficaria alfa, beta, dimetil-naftaleno. Só que, de acordo com a UIPAC, a nomenclatura dele ficaria dessa forma. Então, como a contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Então, a contagem ficaria 1, 2, 3, 4... Pula esse daqui... 5, 6, 7, 8. Desculpa, galera. Deixa eu corrigir aqui para ficar mais bonitinho. 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, já que a contagem é dessa forma, tá? Então, no carbono 2, eu tenho uma estrutura que se chama metil. No carbono 5, eu tenho uma outra estrutura que também se chama metil. Para eu não ficar escrevendo 2-metil, 5-metil, naftaleno, eu vou compactar essas duas estruturas que se chamam metil e vou colocar um prefixo que se chama di. Então, 2,5 dimetil naftaleno, beleza? Então, galera, por aqui é só, tá bom? Todo o conteúdo referente à aula dessa introdução de nomenclatura, tá? de hidrocarbonetos, ela já foi, tá bom? Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a revisão de todos os conteúdos que a gente já fez, só que eu vou dar ênfase de todos esses conteúdos até agora, eu vou dar ênfase em material que já caiu em Enem. Então, vou ficar frisando conteúdos que foram abordados no Enem de uns tempos para cá, tá bom? Então, o próximo vídeo, né, de revisão vai ser referente a isso, tá mais focado no Enem, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima!